Olá, muito bom dia. Chegou a nossa hora. Nossa equipe está pronta para te fazer companhia e como é bom ter você aqui com a gente. O NE1 está no ar. Seja muito bem-vindo. Seguimos pelo trânsito. O NE1 está sempre em movimento, junto com você, que não para nem na hora do almoço. Piscou aqui na nossa tela, voltou a imagem exatamente para te mostrar a Agamenon Magalhães, no Paissandu, um dos principais corredores de ônibus da cidade. O trânsito fica intenso neste horário, né? E você vai ver no NE1 que pacientes estão dando viagem perdida quando procuram atendimento na Clínica da Pessoa Idosa em Olinda. Eles contam que falta médico e também reclamam da insegurança. Lembra do menino que ficou ferido quando estava usando o celular conectado à tomada e o aparelho explodiu? Nós contamos essa história aqui no NE1 para você. Hoje vamos falar sobre os cuidados com os carregadores. Quando ele esquenta, o cabo está danificado. Será que o seu está na hora de trocar? Tem ainda assunto de saúde, está sentindo aí os efeitos das alterações hormonais? E também as chamadas ondas de calor. Uma médica ginecologista fala sobre a pré-menopausa e como aliviar os sintomas. Aproveita e manda a sua pergunta pelo nosso canal Globo. E as regras do estacionamento na rua. Procon e Detran vão trazer o que é permitido ou não e o que pode ser cobrança indevida. O NE1 tá só no comecinho, tem muito mais para você até 13h. Agora são 11h52. O Recife tem uma frota de quase 400 mil carros. É uma das capitais com o maior número de veículos no país. E quem anda de carro sabe como é difícil achar uma vaga para estacionar na rua. Muitos estabelecimentos comerciais oferecem estacionamento privativo. E tem prédios que fazem aquele recuo, sabe, na frente do imóvel para ter vaga de estacionamento. Mas sempre surgem dúvidas se esse espaço é exclusivo do imóvel ou se qualquer pessoa pode parar ali. Bruno Fontes está aqui para falar sobre as regras de uso dessas vagas. Ele está com um instrutor, que também é agente de trânsito. Bruno, bora falar então sobre estacionamento. Bom dia para você. Oi, Mari, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, é um assunto polêmico, vamos dizer assim, porque claro que tem uma questão de trânsito e também tem de direito do consumidor. Por isso que Anselmo Araújo está com a gente aqui, ele é do Procon, vai ser a nossa segunda participação porque há diferença, mas a gente precisa entender o que compete a cada um e também para esse motorista não cometer irregularidades. E aqui tem o Stefan Araújo, ele é agente e instrutor de trânsito do Detran Pernambuco. Nós vamos mostrar, eu estou com o Dai Santos, nós estivemos hoje tanto em Olinda quanto no Recife, porque isso acontece muito, lojas, galerias, imóveis, edifícios, eles fazem um recuo, isso tanto para o meio-fio branco, como também para o meio-fio amarelo. E aí eles podem fazer isso, eles podem cobrar estacionamento, eles podem pedir que o motorista, que não tem outro lugar para estacionar, eles entrem ou paguem esse estacionamento, por exemplo. Veja só, você falou 400 mil carros. Eu estou aqui na Avenida Paissandu, logo depois do estádio da Ilha do Retiro, e lá na frente é Agamenon Magalhães. E é um engarrafamento terrível. E as pessoas, se elas forem aqui procurar uma vaga, elas não vão conseguir, porque o estacionamento aqui é um estabelecimento comercial e eles selecionam as pessoas que podem estacionar. Vamos primeiro ver essa reportagem que nós fizemos hoje e daqui a pouco eu vou conversar logo em seguida com o Detran, o representante do Detran Pernambuco. Vamos assistir. Em Olinda, na Avenida Doutor José Augusto Moreira, no bairro de Casa Caiada, o meio-fio é amarelo. Isso indica que os motoristas não podem parar no local sob pena de multa. As placas fixadas nos postes também alertam para essa possível irregularidade. As lojas e clínicas fizeram o rebaixamento da calçada, porém, o uso é permitido apenas para clientes em atendimento. Alguns estabelecimentos também criaram barreiras para impedir que os carros subam na calçada. Correntes e canos de ferro são utilizados. Há também placas de proibido estacionar. Na esquina com a rua Jornalista Luiz de Andrade, também vimos a mesma situação. No Recife, no bairro do Paissandu,
principalmente próximo às lojas, galerias, clínicas e hospitais particulares, os proprietários também fizeram o rebaixamento da calçada, mas a área pública só pode ser usada por clientes ou pacientes em atendimento. Na Avenida Portugal, esta galeria instalou correntes para selecionar as pessoas que podem estacionar no local. Já na esquina com a Rua Pacífico dos Santos, um hospital fez a mesma coisa e colocou placas informando que os carros podem ser rebocados caso estacionem nesta calçada. Vocês viram então essa reportagem apenas em 2 municípios, né? Alguns pontos, mas quando a gente começa a circular é o tempo todo assim. Ilha do Leite, no bairro dos Coelhos, Santa Amaro, Boa Vista, aqui no Paissandu, se nós formos também para algumas áreas do subúrbio, em algumas avenidas que tem comércio, também acontece isso e não é diferente lá em Olinda. Veja só, aqui mesmo já tem um outro exemplo. Nós estamos numa galeria na Avenida Paissandu e aqui tem essas placas, ó. Estacionamento exclusivo para clientes em atendimento, sujeito a guincho. Aqui o meio-fio é amarelo, porque tem essa faixa contínua, exatamente essa indicação. Não pode, os carros não podem estacionar aqui, então eles são obrigados a virem para cá. Stefan Araújo, Detran Pernambuco, agente instrutor de trânsito. Stefan, esse estabelecimento, por exemplo, ele comete alguma irregularidade de acordo com as normas de trânsito? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Bruno, Maristela. Não comete porque a resolução 965 do CONTRAN, que faz a regulamentação das vagas de estacionamento, ela diz que é vedada a exploração tanto do estacionamento pago na via. O que é a via? Que faz parte da via? A calçada, que tem o passeio em cima, e a via de rolamento. Então, não sendo usado estes espaços para o estacionamento, perante o Código de Trânsito, ele não comete nenhuma irregularidade. E o rebaixamento da guia, ele não é feito ao bel prazer do comerciante, do proprietário da loja. Ele apresenta um projeto de estacionamento à prefeitura e a prefeitura irá autorizar ou não. Então a prefeitura autorizou o rebaixamento da guia, ou seja, ninguém pode estacionar aqui, porque a guia é rebaixada, é uma infração de trânsito de natureza média, para poder os veículos adentrarem a área que ele destinou para esse estacionamento. E se esse meio-fio não fosse rebaixado? Se o meio-fio não fosse rebaixado e no local tivesse uma placa de estacionamento permitido, aí sim os veículos poderiam estacionar normalmente. Mas o que vai caracterizar a proibição do estacionamento, primeiro, a guia rebaixada e aqui complementando uma sinalização horizontal e a placa de proibido estacionar. Então, nessa parte aqui, paralelo à guia, você não pode fazer estacionamento. O estacionamento, no projeto, ele recuou o prédio e destinou essas vagas para o estacionamento. E se, eu vou sempre colocar de forma condicional, se vamos dizer aqui, amarelo, meio-fio proibido, o meio-fio fosse alto, mas tivesse esse espaço aqui, não tivesse uma área, por exemplo, avisando, ele não tivesse feito esse projeto com a prefeitura, um carro poderia subir aqui a calçada e fora desse passeio ele colocar aqui dentro? Se a guia estivesse normal, alta, o comerciante ele teria que deixar pelo menos um espaço para a entrada do veículo. Uma guia rebaixada que é direito dele, como você tem na sua casa, você constrói a casa, tem a sua guia rebaixada para que o seu veículo adentre sua garagem. Então ele deixaria, o estacionamento ficaria interno. A gente vê como exemplo alguns supermercados que eles fazem apenas o rebaixamento de uma guia para entrada e outra para saída, fazem a contenção através de ajardinamento ou mesmo alambrado e os veículos estacionam ali dentro. Que é a mesma situação aqui. A diferença é que aqui você não tem nenhum obstáculo físico aqui. Os veículos vão adentrar já direto da via para a área do estabelecimento. Até porque o espaço é curto, não daria para fazer manobra dos veículos. No meio-fio branco, aí sim ele pode estacionar, não pode, por exemplo, mas se tivesse um meio-fio branco, certo? E houve o rebaixamento também da via, como é que fica essa situação? Não, o que vai prevalecer aí é o rebaixamento da guia, né? Porque apenas a pintura do meio-fio, ela não caracteriza a permissão de estacionar. É preciso que exista a placa de proibido estacionar.
É difícil, né, a pessoa entender isso. É complicado, são muitos fatores, muitas atenuantes aí que a gente tem que verificar para ver se o veículo está cometendo uma infração de trânsito ou não. Aqui, neste caso específico, não há nenhum cometimento de infração. Eu agradeço demais, Stefan, a maneira que você explicou, então, para as pessoas entenderem nessa parte das normas de trânsito. Porém, Maristela, as pessoas vão continuar com a gente que também há um outro entendimento do direito do consumidor. Será que o estabelecimento pode obrigar quem vai estacionar, porque o estacionamento é dele? Por exemplo, só pode ficar aqui se pagar por um almoço, por exemplo. Ou então você vai ter que pagar X de estacionamento. Já não é mais com o Detran. Daqui a pouco a gente também explica isso. Maristela. Vê só quantas dúvidas, hein, Bruno Fontes? Tem dúvidas também? Tem alguma pergunta? Daqui a pouco o Bruno Fontes está de volta, então já aproveita aí o QR Code que está aparecendo na nossa tela. É do nosso canal Globo, daqui a pouco ele volta com outras informações. E uma pessoa morreu em um acidente hoje pela manhã na BR-101, na entrada do Alto da Bela Vista, no Ibura. A batida envolveu 2 caminhões e uma motocicleta. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é de que o motociclista transitava no corredor entre os caminhões. A moto bateu em um dos caminhões e o motociclista acabou atropelado pelo outro caminhão. O motociclista morreu no local. O trânsito precisou ser desviado pelo acostamento da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal disse que os motoristas dos caminhões fizeram o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Uma câmera de monitoramento de um dos caminhões registrou o acidente. As imagens devem ajudar nas investigações. A gente continua falando de trânsito. Quero te mostrar agora algumas ruas e avenidas aqui da região metropolitana. Agora 12:02 na sua tela aí já está aparecendo a Avenida Abdias de Carvalho, no bairro de São Martim. A movimentação muito intensa aí, né? Você acompanha quem já saiu lá da BR-232, já chegou ao Recife, quem está indo em direção à BR-232 para sair do estado, em direção a outros municípios. Agora a Rua Real da Torre, no bairro da Madalena. A gente acompanha a movimentação dos motoristas que vão sentido o túnel da Abolição, para lá na frente, acessar outros bairros como Afogados, Imbiribeira, também ali no cantinho, pegando a alça, indo para a Avenida Caxangá. A gente vai ver também a circulação aí dos motoristas na Avenida Conselheiro Rosa e Silva. Aí nos aflitos, né, um trecho sempre muito engarrafado, principalmente neste horário, né? Agora 12:03, todo mundo seguindo aí para os seus compromissos, da hora do almoço, hora de pegar filho na escola, né? Você que está seguindo aí para o bairro de Casa Amarela, essa é a sua rota. Tá vendo então que a avenida está bem congestionada. Vamos seguindo, por enquanto, com outros assuntos. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre o trânsito. O Tribunal de Justiça de Pernambuco promove hoje uma ação de conscientização com famílias do Recife sobre alienação parental. Natália Dielu conta mais pra gente. Oi, Natália, boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Essa ação do Tribunal de Justiça acontece aqui no Shopping Boa Vista, no 2º andar do edifício garagem, fica perto da escada rolante, né? E até 6 horas da noite, uma equipe do Tribunal de Justiça vai estar aqui dando orientação para as pessoas. Silvana Calabria é gerente de projetos e articulação do TJPE, da Coordenadoria Estadual de Família, vai conversar com a gente. Boa tarde, doutora. Explica para a gente como é que vai ser essa ação. Primeiro, o que é alienação parental, né? Boa tarde, Natália. Boa tarde, Maristela. A alienação parental, ela afeta diretamente crianças e seus genitores, né? E seus responsáveis. Então, a alienação parental, o que ela é? Ela é uma forma de violência psicológica, né? Que um dos genitores, ele vai interferir na relação com o filho e um dos pais.
tentando desqualificar aquele pai, tentando prejudicar a relação, tentando ofender aquele pai. Então, são falas, não são isoladas, são corriqueiras, são críticas constantes, tipo, a mãe fala pro menino, o seu pai, ele não gosta de você, ele não vem te buscar hoje. Impedimentos de convivência familiar, o cara vai buscar, né, o pai vai buscar o menino e ela diz, hoje você não vai que você está doente. Mas, na verdade, o menino não está doente, é mais proposital. E manipulação emocional também. Ele vai sair com o pai, eu estou falando ele, mas pode ser ela também, são os dois. Ele vai sair com o pai e ela diz, eu vou ficar em casa sozinha, vou ficar tão triste. Então, isso mexe na cabecinha da criança. E também impedir a convivência. Por exemplo, tem o boletim da escola, ela omite o boletim de escola, o menino foi para o médico e ela não disse para o pai que o menino foi para o médico. Então, isso são sinais de alienação parental, que é a Lei 12.318 de 2010, ela define esse conceito como essa tentativa de prejudicar aquela relação de mãe e filho, ou de pai e filho. Tem algum tipo de punição? Então, a lei, ela cria, ela tem sim, o juiz, a parte procurando o judiciário, se for na vara de família, o pai já tem lá o processo, ele pode dar entrada numa ação incidental ou uma ação autônoma e entrar com alienação parental. O juiz pode, né, aplicar medidas como multa, advertência, aumentar a guarda para aquele pai que foi alienado, diminuir aquele tempo de convivência com a mãe que alienou. Então, existem medidas sim. Então, a alienação, ela acontece muito silenciosa. Então, é bom a pessoa estar atenta a esses sinais de alienação parental. Quais são os impactos naquelas crianças? Bem, os impactos, eles deixam marcas profundas nas crianças, né? A criança fica com medo, fica com depressão, perde a confiança nas pessoas, ela se acha culpada por aquele pai, pelaquela situação da briga, porque o que precisa ser entendido é que briga de adulto é briga de adulto, não tem que interferir a criança. Isso em relação aos avós, em relação a cuidador, a professor, ninguém, empregados também, às vezes está ali no meio e começa a infiltrar na cabeça da criança. Então a criança, ela tem que ter a proteção integral. Tudo em relação, tem que ser priorizado o melhor interesse da criança. Então essa é a sugestão, uma convivência familiar saudável para aquela criança, né? E como a família, né, mais ampla, assim, os outros membros da família podem ajudar a proteger essa criança? Pronto, ele pode proteger da seguinte forma, evitar falar na frente da criança, né? Não precisa estar discutindo na frente da criança, nem estar comentando, meu pai não pagou, o seu pai não pagou a pensão. Evite esse tipo de comentário, deixa a criança brincar, porque aquele momento é dela. Então isso aí tem que se discutir no judiciário, tem que levar essa causa para o judiciário, ou se não tiver um processo já na justiça, procura a defensoria pública, procura um núcleo de prática nas faculdades, procura uma equipe de apoio psicossocial. Então, meios tem bastante para você evitar a alienação parental. Doutora, aí está essa estrutura montada aqui, umas mesinhas, alguns folders, né, que trazem orientações, vocês vão estar até que horário. E que tipo de orientação? Vocês vão falar sobre o que é, e se a pessoa tiver algum problema, orientar onde procurar? Isso, vamos ficar aqui, né, a partir de agora até às 18 horas, dando orientações, né, sobre o que é alienação parental. Quem está passando por esse momento aí agora com dissolução conjugal e não sabe o que fazer, está passando por um momento desse dos filhos, de estar sofrendo alienação, não sabe realmente, vamos estar aqui, vamos ter uma psicóloga, que é Mônica, vamos ter uma assistente social, eu estou também aqui com a parte jurídica, então vamos estar aqui com o maior prazer de sensibilizar a sociedade, de mostrar o que é realmente, de fato, alienação. E isso estamos fazendo aqui hoje, porque no dia 25 de abril é o dia do combate à alienação parental nacional. Então estamos aqui hoje para fazer essa campanha. Muito importante, né? Proteger a infância, não envolver problemas de adultos. Muito obrigada, viu, doutora? Boa tarde, Maristela. Obrigada pelas orientações, Natália. O NE1 vai agora para um rápido intervalo e tem mais assunto no próximo bloco. Olha só essas imagens que separamos para você. São de celulares e carregadores que explodiram quando estavam na tomada. O NE1 traz um alerta sobre isso. Uma criança ficou com feridas graves quando o celular explodiu. Vamos falar de estacionamento. Tá achando que os preços estão muito altos? E a hora extra? Tá pesando no bolso? A gente quer saber se a prática é abusiva.
E ainda em Olinda, moradores reclamam que, quando procuram atendimento na clínica da pessoa idosa, não encontram médico. E eles falam também que a segurança do local também está a desejar. A gente explica tudo já já para você. O Enião volta em instantes, agora 12h10. A gente mostrou ontem o caso de um menino de 6 anos que está internado no Hospital da Restauração com queimaduras, depois que o celular que ele estava usando para jogar explodiu. O aparelho estava ligado ao carregador na tomada na hora do acidente. Bora então conversar com Camila Torres, porque essas situações elas são mais comuns do que a gente imagina, mas dá para evitar, né, Camila? Boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no NE1. Vê só, os especialistas dizem que o celular é um aparelho extremamente seguro, mas a gente faz vários usos indevidos que estão assim no nosso cotidiano e são esses usos indevidos que trazem o perigo para a gente. Então, vê só, você que coloca o celular para carregar durante a noite, deixa ele ali a noite inteira carregando. Isso não é recomendado e muitas vezes o celular está ali, ó, do lado da tua cama, né? Bem na cabeceira. Então, se ele explode num momento desse, é bem do lado da tua cabeça que ele está. Mas tem gente que coloca o celular debaixo do travesseiro. Quando o celular está sendo carregado, é natural que aconteça um pouquinho de aquecimento, mas pouquinho, tá, gente? Não é para ficar super quente. E ali debaixo do travesseiro, onde não tem troca de calor, onde ele não pode nem ser resfriado com a temperatura ambiente, ele vai ficar ainda mais quente e bem no lugar onde você encosta a cabeça. Quer ver uma outra situação que as pessoas fazem com frequência? Sabe aquele carregador portátil que muita gente tem aquela reserva de bateria, né? Às vezes você está num lugar onde não tem tomada para você carregar, então você usa aquele carregador junto com o celular e faz o quê? Bota no bolso da roupa. É um perigo, gente. Hoje eu fui conversar com um especialista para entender direitinho o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Hábitos muito comuns do nosso dia a dia não são recomendados. Vamos ver a reportagem. Em quase todas as casas tem pelo menos um celular. São super úteis, mas podem ser sinônimo de perigo também. Nesta semana, um menino de 6 anos teve várias queimaduras nos braços e perto da barriga. Ele jogava no celular ligado na tomada. O aparelho explodiu na mão dele. A criança teve queimaduras em 15% do corpo, permanece no Hospital da Restauração e o estado de saúde é estável. Especialistas orientam a só usar peças originais, com selo e em boas condições para carregar o celular. Fios assim devem ser descartados. E atenção a possíveis aquecimentos. Quando acontece uma falha interna, um curto-circuito interno, a bateria começa a aquecer, a gente tem uma chamada fuga térmica. Nesse aquecimento eu vou ter uma reação química que vai se intensificar, produzindo gases que podem vir fazer com que o sistema entre em combustão. Então essa é uma condição mais interna, tá? Então a gente tem que ficar sempre atento à questão física, né? Estufamento de bateria, né? Sobreaquecimento. E quando é uma questão externa, o próprio carregador, ele fornece uma energia não adequada para o carregamento e aí a bateria começa a aquecer e aí todo o processo interno acontece naturalmente. Por que a gente tem que pegar a bateria quando está estufada e levar numa assistência, então direcionar para um descarte adequado? Porque o estufamento já é um indicador de um sobreaquecimento, né? E aí eu posso ter uma fissura, romper essa barreira e aí o eletrolítico entra em contato com o ar e aí eu tenho a combustão, a explosão. Ao carregar os celulares, o ideal é usar apenas um aparelho na tomada, sem uso de benjamins. Quando a gente está utilizando o celular, naturalmente ele tende a aquecer, porque eu estou utilizando o sistema, estou utilizando a energia da própria bateria e quando eu estou carregando o celular, ele também tende a aquecer. Então, a junção dessas duas funções aumenta ainda mais a temperatura. Então, quando eu aumento excessivamente a temperatura na bateria, eu vou ter a famosa fuga térmica, né? Ou seja, eu vou ter substâncias químicas que vão aquecer, intensificar a sua reação química e pode chegar a uma condição de colapso. O aquecimento é comum, mas o aquecimento é bem
brando, né? Ou seja, a gente consegue tocar com a mão, a gente consegue ver que existe uma temperatura um pouco mais elevada, mas a partir do momento que fica mais agressiva essa temperatura, que às vezes até para tocar com a mão a gente percebe que está bem diferente, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado e observar as condições. Se é o meu celular que está carregando, tiro ele do carregador. Se ele está aquecendo bastante, tiro ele do carregador. Se eu estou utilizando ele, eu não posso utilizar porque eu vou intensificar ainda mais esse aquecimento. Ficar sempre atento a essa questão da temperatura, que é muito importante. É um indicador do início do colapso. Muita gente deixa o celular carregando durante a noite. Inclusive, o aparelho chega na capacidade máxima de carregamento, mas ele continua ali plugado na tomada porque o dono, a dona está dormindo e só vai tirar da tomada mesmo quando acorda. E isso não é indicado, né, professor? Não, de forma alguma. Quando o celular chega a 100% do carregamento, naturalmente ele cessa, né, a solicitação de energia do carregador. Porém, existe ainda o risco de choque elétrico. Se o meu carregador não é homologado, se ele não é de boa qualidade, eu posso ter alguma condição de choque elétrico com o carregador conectado. E aí tem algumas pessoas, né, que utilizam o celular embaixo do travesseiro, colocam uma musicazinha para dormir. Nessa condição, eu tenho um aumento da temperatura. E aí, consequentemente, eu posso provocar a fuga térmica que a gente falou anteriormente e chegar a uma situação de colapso. O médico responsável pelo setor de queimados do Hospital da Restauração diz que frequentemente atende vítimas de acidentes assim. As pessoas que têm chegado para nós, e não são poucas, é bastante, por explosão de celular, diz que o celular estourou, muitas vezes queimou-se, não com o celular, mas o celular foi a causa, porque estava em cima da cama. É que as pessoas estão usando o celular ligado na tomada. Muitas vezes botam o celular para carregar, isso geralmente gente jovem, e coloca o celular debaixo do travesseiro e bota a cabeça em cima para ficar ouvindo música. E chega aqui com o rosto queimado, porque o celular superaqueceu e causou um incêndio. Perigo, né? A gente volta agora a falar sobre as regras para estacionamento. A cobrança de estacionamento sempre causa algum tipo de dúvida, né? Sobre o que é permitido ou não e também sobre o valor. Bruno Fontes está de volta. Agora com o representante do PROCON. Quando essa cobrança pode ser considerada abusiva, hein, Bruno? Isso é bem complicado, tá? Até porque a gente tem que saber o limite dessa propriedade privada e, claro, qual a licença que ela tem junto à prefeitura. No caso aqui, Recife, porque eu estou no bairro do Paissandu. Convidamos Anselmo Araújo, que é o secretário executivo de Justiça e Direito do Consumidor, para explicar para a gente, porque existe aí uma diferença em relação ao que o Detran explicou das normas de trânsito. Secretário, obrigado por estar aqui conosco. É um assunto que as pessoas realmente querem saber, porque a gente sabe que a cidade tem muitos carros. Por exemplo, chegou uma pessoa agora, ela não tem lugar para estacionar. Eu estou em frente a uma clínica. Qual o entendimento desse consumidor, do direito do consumidor, o PROCON? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Maristela. Veja só, existe uma diferença da legislação de trânsito. A legislação de trânsito mostra que o estacionamento na calçada, meio-fio rebaixado, considerado privado, ele não há uma infração de trânsito. Entretanto, com relação ao direito do consumidor, é importante deixar claro que se aquele terreno for uma via pública, a calçada foi rebaixada, aquele consumidor ele foi impedido de estacionar no meio-fio. Então, aquele estacionamento, ele pode ser utilizado por qualquer consumidor, não exclusivamente para aquela loja e, como nós vemos em algumas placas, sujeito a reboque, estacionamento exclusivo para aqueles consumidores. Então, esse estacionamento, ele tirou a vaga da via pública ao largo do meio-fio para obstruir, para estacionar na calçada. Então, não pode ter essa caso aqui, secretário, por exemplo, inclusive o senhor falou agora, por isso que eu quero perguntar, tem ali o estacionamento exclusivo para pacientes em atendimento e sujeito a reboque. No caso, a gente teria que saber que aqui, por trás dessa corrente de ferro aqui, essa área é dele. Se for dele, se for privada, ele pode. Veja só, mas a partir do momento que está aqui na via pública, ele deveria, para ser privado, ele poderia fechar, deixar uma entrada para um terreno do lado ou um terreno atrás. A partir do momento que ele tira a vaga da rua, que se ele rebaixou o meio-fio, obrigatoriamente o motorista estaria impedido de estacionar no meio-fio. Então ele tem que disponibilizar, porque ele tirou uma vaga da via pública. Até porque o carro não pode nem parar aqui, né? Não pode. Se parar, assim, pode ser
pode receber multa. Exatamente. Então, a partir mesmo sendo nessa parte do terreno, se ele teve a opção de rebaixar o meio-fio para oferecer o estacionamento não é restrito. Eu poderia chegar aqui, secretário, e utilizar essa vaga? Poderia tranquilamente. Mesmo que eu não estivesse em atendimento? Fosse em atendimento naquela clínica. Isso aí é garantido pela resolução do CONTRAN, resolução 965, no seu artigo 19, fala sobre esse impedimento de privatizar vagas em via pública, vagas na calçada. O carro, diante disso, ele não pode, por exemplo, ser guinchado, porque ele diz que pode sujeito a reboque. Isso não poderia acontecer? Não poderia acontecer. E o senhor está falando, a gente está mostrando isso em tempo real mesmo com o Dai Santos, porque olha a confusão aqui, a rua é estreita, nós estamos na Pacífico dos Santos e aí não tem mesmo, gente, é lugar para estacionar. Secretário, veja, muitas perguntas chegando. Vitor Manuel da Silva, em caso da via ser permitido estacionar, meio-fio branco, e o estabelecimento fez o rebaixamento, a guia e retira as vagas, foi o que o senhor estava explicando. As vagas passam a ser públicas, ele perguntou assim, pois ele retirou as vagas permitidas. O senhor respondeu agora, exatamente isso. O Valdomiro dos Santos, o estabelecimento pode chamar o guincho, falamos agora também, para fazer o guinchamento, né? Ele está perguntando, e levar o meu carro, caso aconteça isso. Não pode porque justamente a pergunta anterior do Vitor traz isso, que é uma via que ele impediu o estacionamento na via ao longo do meio-fio, e não pode ser guinchado. Eu posso deixar, isso é o Pedro Henrique Adão Lins de Almeida, eu posso deixar meu carro estacionado na minha calçada rebaixada, em frente da minha casa, por exemplo, estou lavando o carro e lavo também a minha calçada. Depois posso deixar ele ali, na minha calçada, que é rebaixada. Veja só, aí já é uma questão de legislação de trânsito. Calçada rebaixada não pode estacionar. É isso que você espera do consumidor, né? E agora, Lúcia Maria Gomes Galvão, fui em um hospital, veja só, isso aí o senhor estava me falando para mim. Lúcia Maria Gomes Galvão, fui em um hospital na Ilha do Leite para atendimento médico, com exatamente isso que vocês estão mostrando, e tive que pagar R$40, pois permaneci 4 horas fazendo uma bateria de exames. Eu acho isso um absurdo, mas tive que pagar. Veja só, aí já entra em outra esfera. Existe uma liberdade econômica que ninguém pode tabelar preço de nenhum produto. Então, o consumidor, o fornecedor, o dono do estacionamento, tendo estacionamento privado, regularizado, ele pode cobrar o valor que ele quiser. Cabe ao consumidor decidir se vai estacionar naquele local ou não. Entretanto, ele não pode se furtar de apresentar nota fiscal, de ter toda a documentação do estabelecimento, todas as regras. Agora, na questão do valor, isso aí não tem como a gente impedir por conta da liberdade econômica que cada empresa tem. O senhor me contou uma situação também que vocês estão atuando. Por exemplo, eu chego aqui nessa calçada e tem uma placa de uma empresa que faz, então, essa exploração de vagas de estacionamento. Em vários lugares tem essa mesma empresa de estacionamento. Ela poderia colocar a placa dela aqui, mesmo esse terreno sendo privado, e explorar essa área também como estacionamento? Veja só, para que ela coloque qualquer exploração comercial, ela tem que ter um alvará da prefeitura, tem que ter uma licença municipal, que nessa licença eles vão avaliar esses impedimentos, inclusive avaliar essa resolução. Se aquele terreno for configurado que é um terreno privado, nada impede dela explorar. Agora ela tem que trazer toda a documentação, quando você paga, ela tem que emitir a nota fiscal, e nós notificamos algumas calçadas que estavam com esse tipo de cobrança para que apresentasse documentação. Essa empresa, além do CNPJ da matriz, que pode funcionar no escritório e administrar vários pontos, cada ponto de estacionamento tem que ter uma filial, um CNPJ de filial, para poder efetuar essa cobrança. Secretário, eu agradeço demais a sua participação aqui nesse assunto sobre esses estacionamentos. Secretário Anselmo Araújo, secretário executivo de Justiça e Direito do Consumidor. Eu volto com você, Maristela. Agradeço também ao secretário e a você, Bruno, pelas informações. Obrigada também a todo mundo que mandou pergunta aí pelo nosso canal Globo. E o nosso Globocop mostra agora para você o viaduto que fica em cima do Parque da Cidade, na BR-101, em Jaboatão dos Guararapes. A partir das 8 da noite de hoje, este viaduto, chamado Viaduto Direcional da BR-101, vai ser interditado de forma temporária. A interdição é para dar aí continuidade às obras no viaduto e à manutenção da faixa de rolamento. De acordo com o DENIT, a interdição do tráfego deve durar no máximo 10 horas. Durante este período,
os motoristas vão precisar pegar vias alternativas. Agora a gente observa a movimentação tranquila, ainda não temos a interdição, ela começa só a partir das 8 da noite. Vou te mostrar agora, aqui no mapa, este trecho da BR-101, tá? É exatamente no quilômetro 82. É este trecho aqui que vai ser interditado que eu circulei aqui no mapa. Aqui está a BR-101, os motoristas não vão conseguir acessar a BR-101 por esse trecho, né? Os motoristas que vão sentido a BR-101 e que não vão conseguir acessar o viaduto devem seguir, então, pela Estrada da Batalha. Eles pegam a Estrada da Batalha, que é uma via alternativa, e lá na frente, no girador, ali no acesso do Mercado das Mangueiras, vou te mostrar esse outro trecho, ele consegue fazer o retorno para então voltar para a BR-101 e seguir o seu trajeto lá sentido Hospital da Mulher, também bairro do Jordão. Então fica ligado nessa interdição que vai durar 10 horas, começa a partir das 8 da noite. Globocop está mostrando aí no detalhe para você o viaduto e o funcionamento normal, por enquanto, né? Os motoristas estão conseguindo trafegar, mas tem mudança neste trecho a partir das 8 da noite de hoje. O assunto agora é a saúde da mulher. A gente preparou aqui no nosso telão uma ilustração para explicar o que são as 3 fases que marcam o fim do período fértil da mulher. Nós temos aqui o climatério, que é a fase de transição entre a vida fértil e a não fértil da mulher. A perimenopausa, que é a pré-menopausa também, a fase que antecede a menopausa, marcada pelo início dos sintomas e irregularidades na menstruação. E, por fim, a menopausa, que é a ausência da menstruação por 12 meses consecutivos, marcando, assim, o fim do período fértil. E muitas mulheres desconhecem um desses períodos que eu quero destacar aqui, que é a perimenopausa. Essas mulheres acabam ignorando os sintomas, apesar delas sentirem todos eles. E aí acabam não se preparando para esse momento que exige uma atenção especial. Natália Diello está ao vivo com uma ginecologista para tirar agora algumas dúvidas, né, Natália? Contigo, por favor. Nesse período já podem acontecer, Maristela, algumas intervenções para que ao longo desse processo a mulher possa ter qualidade de vida, né? Porque é a partir dos 40 anos que esses sintomas podem aparecer e é possível, procurando, né, médicos, fazer uma intervenção para viver melhor, né? A gente está ao lado da doutora Simone Carvalho, ginecologista. Doutora, explica para a gente primeiro sobre essa perimenopausa. É o termo que vocês usam agora, mas é o período que antecede, né, a menopausa. Quais são os sintomas? São os mesmos da menopausa? Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. A perimenopausa, na realidade, é o período em torno da menopausa, né? Então, a gente já tem o início dessa perimenopausa numa fase chamada transição menopausal, que inicialmente ela pode ter um tempo variável e depois passa por uma transição menopausal tardia, tudo isso a partir mais ou menos dos 40 anos. E quando a mulher fica 1 ano sem menstruar, que é aí quando ela entra na menopausa, e a seguir 1 ano pós-menopausa. Então, esse período é a perimenopausa, onde a mulher pode ter várias manifestações clínicas e as manifestações iniciais são relacionadas aos calorões, que é muito comum nessa fase da perimenopausa, que são os fogachos. Geralmente eles são noturnos, a paciente acorda várias vezes à noite e com isso ela fica mais irritada. Por conta dessa transição menopausal ser caracterizada, principalmente a inicial, por uma flutuação hormonal, é muito comum a mulher ter alterações do humor, com ansiedade, sintomas depressivos, tá certo? Por conta dessa flutuação hormonal. E quando a gente fala de perimenopausa e menopausa, esse é o momento mais oportuno do qual você pode abordar no sentido de melhorar a qualidade de vida desta mulher. Porque a mulher hoje tem uma expectativa de vida de 80 anos, né? Então, se você for calcular, é praticamente 1/3 da vida da gente que vai estar na perimenopausa, menopausa, e a gente precisa viver com qualidade. Verdade, doutora. Então, eu vou abrir aqui as perguntas que chegaram para a gente, né, das pessoas que estão nos assistindo e querem participar dessa conversa. Mônica Vitorino disse o seguinte: minha menstruação não está vindo mais. Sinto muito calor e frio ao mesmo tempo. É sinal de menopausa, doutora?
é um dos sintomas, inclusive já da perimenopausa, já da transição menopausal, tá certo? Ela pode apresentar essas manifestações já na fase inicial dessa transição e são os sintomas que são mais frequentes, que são esses calorões que são conhecidos como fogacho. 80% das mulheres têm calorões, tá certo? Apenas 15 a 20% não vão ter. E eles podem durar até 5 a 7 anos. Veja o quanto isso impacta na qualidade de vida da mulher. Tem mais pergunta que mandaram pra gente no canal Globo. Simone Moni. Menstruei aos 9 anos. Hoje estou com 41 e minha menstruação está vindo 2 vezes ao mês. Sinto muito calor e está vindo com coágulo e passo 15 dias assim. E aí, doutora? Pronto. A correlação da menarca com o momento em que chega a menopausa é uma correlação... Menarca, a primeira menstruação. É uma correlação menor. Na verdade, a determinação da ocorrência da menopausa está muito mais ligada a questões genéticas, questões epigenéticas, ou seja, fatores ambientais que alteram a forma como o seu genoma, a sua carga de DNA responde a isso. Outros estilos de vida, por exemplo. Imunossupressores pode também antecipar a menopausa em 1 a 2 anos, tá certo? O que é que acontece? 40 anos, a partir dos 40 anos, ela está com 41, ela já está entrando aí na transição menopausal. Então é comum ter também muitos ciclos menstruais irregulares. Então a senhora já respondeu a pergunta de Cláudia Ferreira, que ela disse: a perimenopausa pode começar antes dos 40? Na verdade, a reserva ovariana, ela começa a cair de forma mais acentuada a partir dos 35, 38 anos de idade. Então, você já vê essa reserva bastante acentuada e começa a ter, talvez, até poucos sintomas. Mas a partir dos 40 anos é que a gente começa a observar essa sintomatologia mais exuberante. A última. Tenho 48 anos, Maria de Fátima. Passei a perceber mudanças. Fico irritada, feliz, triste. Sinto calor e frio, falta de libido. Esses sintomas fazem parte da pré-menopausa, perimenopausa? Isso, sim. Fazem parte. Os primeiros sintomas que a gente observa na perimenopausa e na transição menopausal inicial são sintomas relacionados a alterações do humor, porque existe uma flutuação hormonal muito grande, é como se a mulher estivesse tendo novamente sintomas de tensão pré-menstrual. Então, há uma oscilação do humor muito grande, então há momentos de ansiedade, momentos depressivos, e o que piora com a condição dos calorões, dos fogachos, tá certo? E de sintomas de médio a longo prazo são sintomas relacionados ao que a gente chama de síndrome geniturinária da menopausa, que é o ressecamento, a incontinência urinária, que também deve ser abordado numa consulta. Muito obrigada, viu, doutora? Muitas perguntas respondidas pela doutora Simone. A gente volta com você, Maristela. Obrigada, Natália, pelas informações. E moradores de Olinda que precisam de médico na clínica da pessoa idosa de Peixinhos estão dando viagem perdida. Bora ver o porquê? De acordo com os pacientes, na clínica da pessoa idosa, no bairro de Peixinhos, só está funcionando a farmácia. Os atendimentos médicos, não. Vimos uma paciente que chegou e foi embora sem atendimento. Seu Eurípedes disse que de fevereiro até agora veio 2 vezes até o local e não teve a consulta que precisava com um clínico. Ele tem 62 anos e sofre com uma hérnia de disco. A primeira foi que o rapaz falou que o único médico daqui tinha sido transferido para um outro posto de saúde, entendeu? Aí eu perguntei, tem alguma previsão? Ele disse que não. Aí não sabe. Aí eu, tá bom, aí eu deixei. Aí quando foi ontem, eu estive aqui novamente, aí ela me avisou. Já foi um outro atendente que disse que, como tinha sido assaltado diversas vezes, aí não ia ter mais atendimento por enquanto. E não tem nenhuma previsão. Acho que poderia ter ali um cartaz, alguma coisa informando, né? Porque hoje mesmo, quando eu cheguei aqui, tinha muita gente aqui esperando para abrir, para ter informação. E ninguém tem informação sobre isso. Entendeu? A que horas foi isso? Às 7 horas. Aí foi quando chegou uma senhora que já estava marcada para lá. Foi que avisou, não, gente, tem que ir lá para o São Benedito, que aqui não tem mais não. O pessoal da clínica não gravou a entrevista. A informação é que ligaram para os pacientes falando que as consultas seriam transferidas para outra unidade de saúde e que este prédio foi assaltado e os ar-condicionados roubados. No local, só restaram os suportes dos equipamentos. Também deu para ver os restos de fiação. Apesar do transtorno, seu Eurípedes conseguiu marcar uma consulta para o novo local. Como eu falei, a minha situação, hérnia de disco e tudo mais, ela pegou e fez uma exceção para mim, né? E botou para o dia 30 para eu ir para lá.
Os atendimentos foram transferidos para a Policlínica São Benedito, no bairro que tem o mesmo nome. Cerca de 1,2 km de distância da Clínica da Pessoa Idosa. Nesta unidade também tem vacina e entrega de remédios. Encontramos aqui alguns idosos que vieram para as consultas com os especialistas. Eles não quiseram gravar entrevista. Disseram que o atendimento aconteceu normalmente, mas que não foram avisados sobre a mudança e deram viagem perdida. Primeiro, tiveram que ir lá na Clínica da Pessoa Idosa, em Peixinhos, e depois se deslocar até aqui. A Secretaria de Saúde de Olinda informou que, por causa da situação na Clínica do Idoso, os atendimentos com clínico geral e geriatra estão sendo realizados temporariamente na Policlínica de São Benedito. E disse que os pacientes estão sendo devidamente comunicados para irem à unidade, onde receberão atendimento especializado. A secretaria informou ainda que na Clínica do Idoso tem uma equipe de profissionais para orientar e atender os pacientes que ainda não foram informados sobre a mudança de local. Sobre a energia elétrica, a Secretaria de Saúde comunicou que está tomando as providências necessárias para o restabelecimento da energia elétrica da unidade, além de avaliar as alternativas para reforçar a segurança do local. Uma pesquisa do Instituto Sou da Paz fez um levantamento sobre casos de feminicídio no Brasil. De acordo com a pesquisa, no ano passado, Pernambuco foi o 5º estado do país com o maior número de vítimas. 60% delas foram mortas por arma de fogo, um percentual bem acima da média nacional, que foi de 47%. Mulher forte, mãe dedicada, sem medo de viver e recomeçar. Essa era Maria do Carmo Oliveira. Ela representava tudo, era uma pessoa que sempre, mesmo morando em Recife, estava presente, né? Todo dia se falava, prestativa, né? Sempre trabalhava para dar o melhor aos filhos. Maria do Carmo tinha 34 anos quando foi morta, vítima de feminicídio, em uma boate no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. O crime foi em julho de 2024 e o autor foi o ex-companheiro, Lindinaldo Severino da Silva. Na época, ele era policial militar. Para a família, que mora em Chã de Alegria, na Mata Norte, nem o tempo, quase 2 anos depois, consegue diminuir a saudade. Não é fácil, não. Mas a gente tenta ser forte, né? Todo final de semana a gente estava junto sempre. E a gente pegar o celular e não poder ligar. O feminicídio destrói vidas e famílias. Infelizmente, a estatística mostra uma dor que se espalha e chega a mais famílias no país inteiro. Desde 2021, o número de registros desse crime aumenta ano a ano aqui no Brasil. Em 2025, foram 1.568 feminicídios. Nunca houve tantos casos desde o início da série histórica, há 11 anos. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. No mesmo período, Pernambuco registrou mais de 400 feminicídios. Foi o 5º estado brasileiro com mais vítimas no ano passado. Os números que nos ajudam a enxergar a gravidade do que está acontecendo também revelam um traço comum na maioria dos casos, especialmente aqui no Nordeste. 6 em cada 10 mulheres vítimas de feminicídio na região foram alvos de armas de fogo. Maria do Carmo foi morta a tiros durante uma festa. Ela não tinha medo, não. Ela era uma pessoa que enfrentava mesmo, batia de frente. Entendeu? Era uma pessoa que dizia que não tinha medo, não. Até então, né, que veio acontecer isso. O índice de feminicídios por arma de fogo no Nordeste é maior no Ceará, Paraíba, em Alagoas e em Pernambuco. Todos os estados bem acima da média nacional. Esse número é extremamente alarmante e a gente precisa de políticas mais sólidas que olhem tanto para a questão da violência contra a mulher, acompanhem, por exemplo, casos de medidas preventivas já concedidas, porque a gente sabe que a violência doméstica ela pode vir a evoluir para um feminicídio, pode evoluir para uma agressão mais grave, né? Também de acordo com o Instituto Sou da Paz, responsável pela pesquisa, é difícil saber em todos os casos de onde vêm as armas usadas nesses crimes.
A falta desse controle por parte das autoridades pode agravar o problema. É importante que a gente entenda e tenha uma visão geral, nacional, de como esses casos eles estão conectados com as armas, né? Então, se é uma posse legal, se são posses ilegais, e se é ilegal, de onde esse agressor tem conseguido, né, o contato dessa arma de fogo, porque às vezes a gente pode estar pensando só um caso de feminicídio, mas acaba esbarrando numa rede maior de tráfico de armas, que está, de fato, disponibilizando armas que estão sendo utilizadas para diversos crimes. Em 2019, teve a aprovação da Lei 13.880, que é uma lei complementar da Lei Maria da Penha, que fala que o agressor, né, quando há um registro de caso de violência doméstica, um pedido de medida protetiva, e é verificado que o agressor ele tem posse ou porte de arma de fogo, essa arma deve ser imediatamente recolhida. Mas, em 2023, foi realizado também um levantamento pelo TCU. Nesse próprio relatório existe o dado de que havia mais de 800 notificações de armas de fogo registradas sob posse de pessoas que tinham medida protetiva por violência doméstica, que ainda não tinham sido cancelados os CRs, né, os registros que essas pessoas possuem para conseguir portar ou ter a posse dessa arma de forma legal. Edna Jatobá é coordenadora executiva do GAJOP, Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, que tem 45 anos de atuação em Pernambuco. A organização também analisa dados sobre violência contra mulheres. Entre a primeira violência que aconteceu, que pode ser uma violência verbal, uma violência psicológica, até a tentativa de feminicídio, tem um caminho e é nesse caminho que a mulher procura ajuda, procura suas redes e as redes de proteção para se precaver de uma ameaça, de um desfecho como feminicídio. A presença de uma arma de fogo na residência da vítima, ela encurta esse caminho. Esses outros 40% de mulheres que são vítimas da violência letal são mortos muitas vezes a partir de esfaqueamento, presença de arma branca, pauladas, pedradas, mulheres morrendo carbonizadas, desfiguradas, com indícios de tortura, com amputação de membros. Isso não é uma coisa tão difícil de se visualizar, nem aqui em Pernambuco, nem no Brasil. Então, existe uma característica de perversidade e de misoginia empreendida contra as mulheres, e isso está situado na maneira como elas são mortas, fora do índice das armas de fogo. Cada mulher que morre por ser mulher revela o quanto a sociedade falha ao garantir que elas tenham o direito mais básico de todos: viver. A gente precisa de uma política pública no campo da educação. A gente precisa, enquanto sociedade, também entender qual o nosso papel, o papel da família na educação dessas crianças. E a gente precisa também de uma política pública que atue sobre o controle de armas, especialmente em casos de violência doméstica. O que você acha que precisa ser feito para que outras famílias, outras irmãs, outras mães, outros filhos não percam mulheres dessa mesma forma? Denuncie, não aceite. Denúncia sempre, né? Um ônibus foi incendiado ontem à noite no bairro do Ibura, no Recife. De acordo com a polícia, foram os moradores que fizeram esse protesto por causa da morte de um homem que teria ficado ferido num confronto com a polícia. A gente está no batalhão da Polícia Militar, no bairro do Derby, em busca de outras informações. Boa tarde, Joab. Muito boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Estou aqui com o Tenente Coronel Michel, que vai trazer mais informações para a gente sobre essa ocorrência desse protesto. Tenente Coronel, primeiro tinha uma informação que seria uma criança. Afinal, quem ficou ferido e como é que foi essa ocorrência? Bem-vindo. Boa tarde, Joab. Boa tarde, senhoras e senhores telespectadores da TV Globo. Já ficou mais que evidente que a ocorrência trata-se de um rapaz de 18 anos de idade que efetuou vários disparos de arma de fogo contra o nosso efetivo, onde, infelizmente, na ação, ele foi alvejado. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38 com 6 munições, sendo 3 munições intactas, 2 munições pinadas e uma munição deflagrada, restando evidente que ele efetuou disparos contra o nosso efetivo e não o fez mais por falta de condições, em razão das munições pinadas. Esse protesto
entre aspas, né? Porque teve vandalismo que atearam fogo aí no ônibus. Quem teria convocado? Permita-me corrigi-lo, Joab. Eu entendo como protesto, né, uma reunião de pessoas, né, que se reúnem no exercício pleno, né, dos seus direitos, né, a fim de expressar opiniões de uma forma ordeira, a fim de se utilizar da sua liberdade de expressão, que é um direito e garantia fundamental estabelecido na nossa Constituição Federal. Aquilo ali de nada tem de protesto, de uma reunião pacífica. Aquilo ali foi um ato covarde, né, um ato de criminoso de uma pequena parcela da população, né, em respeito à grande daquela comunidade ali, que a maioria daquela comunidade ali, a gente sabe que são cidadãos de bem. Então, se esses traficantes acharam que com esse ato intimidatório de atear fogo no ônibus vai fazer com que a polícia militar recue, estão extremamente enganados. Fica aqui um aviso que nós intensificaremos ainda mais as nossas ações para que esses rapazes, esses traficantes, esses meliantes sintam o peso forte do Estado de Pernambuco. Tenente Coronel, obrigado aqui pela participação. Agora, bem rapidinho, aqui estou com o delegado Paulo Berenguer, bem-vindo. Delegado, alguém foi preso nessa situação do ônibus? Ontem, o manifesto ilegítimo, diga-se de passagem, foi decorrente justamente da prisão anterior de um jovem acusado de tráfico e porte legal de arma de fogo. Ele foi conduzido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde foi realizado a auto-prisão em flagrante. E no segundo momento, quando houve essa manifestação ilegítima, onde atearam fogo no ônibus, todas as testemunhas foram ouvidas, o inquérito policial foi devidamente instaurado, com a realização de perícia em local de crime, e as investigações, elas continuam. Foi instaurado inquérito policial por incêndio, explosão, dano e associação criminosa. Delegado, obrigado aqui pela participação. Então, essas pessoas que atearam fogo nesse ônibus vão responder na justiça. Eu volto com você aí no estúdio, viu, Maristela? Obrigada, Joab, pelas informações. E hoje os católicos celebram São Jorge, um dos santos mais populares do mundo. Para os seguidores de religiões de matriz africana, é dia de Ogum, que está associado à proteção e à abertura de caminhos. E tem programação hoje. Para celebrar o orixá em Paulista, Camila Torres acompanha e conta tudo para a gente. Camila. Na verdade, uma semana inteira, tá, Maristela, de celebração. Eu estou aqui no terreiro Ilê Axé Omu Ogundê. E ainda há pouco a gente pôde acompanhar a distribuição da feijoada. E a gente tem as imagens aí para poder mostrar para vocês. Tão bonito esse momento de solidariedade, de confraternização aqui com pessoas que frequentam e pessoas que não frequentam o terreiro. Enquanto vocês acompanham essas imagens, eu vou conversar com o Pai Hipólito, ele que é o responsável aqui pelo terreiro, Babalorixá, que eu queria que você explicasse para as pessoas, Pai Hipólito, o que essa feijoada de hoje representa? É mais do que comida, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. A feijoada de Ogum, na verdade, é o compartilhamento, né? Ogum, ele nos ensina a não negar o alimento e se compartilhar. Como eu sempre falo, é uma oferenda comunitária. Isso surgiu, né, na diáspora baiana, tá certo? E se tornou afro-baiana para ser afro-brasileira, tá certo? Devido a um mito, onde dentro de um terreiro se negou um prato de comida. Então Ogum, ele ordenou que a partir daquele momento sempre teria o compartilhamento do alimento da feijoada com todos. E isso se estendeu pelo Brasil todo. Olha aí, uma virada na história, né? Umas 300 marmitas foram entregues. Uma delas para a Márcia, que eu pedi para esperar aqui, para a gente poder conversar aqui um pouquinho com ela. Márcia, você é daqui mesmo? Não, mas frequento aqui. Sempre vem uma casa acolhedora, né? E a feijoada do meu pai, Ogum, é muita força, certo? É muita determinação e é uma religião que ama todo mundo, é acolhedor. As pessoas que vêm aqui, que pegam a feijoada, eu acredito que hoje almoçam fazendo um momento de reflexão, não é? Muito, muito. Pedidos que meu pai Ogum nunca deixa um filho desamparado, é força. E eu estou precisando e jamais deixaria de vir.
meu Deus, estou até emocionada. Obrigada, mesmo aí diante da tua emoção, conversando com a gente. Falei que são várias atividades essa semana, pessoal. Inclusive, hoje à noite tem uma palestra, uma roda de conversa, justamente para falar sobre o preconceito religioso, o racismo religioso. Rafaela está aqui para poder falar com a gente do porquê, Rafaela, de trazer essa temática para uma semana que vocês estão celebrando, né? Por que é preciso falar sobre um assunto que é tão penoso também, hein? É muito importante a gente trazer o racismo religioso como pauta para dentro do terreiro e também para a contribuição de outras pessoas que não participam da religião se conscientizarem. Nós, em 2023, sofremos uma intolerância religiosa aqui com a nossa caminhada, onde a nossa comunidade vai para a rua para levar a força de Ogum, Orixá do Progresso. Então, é importante a gente trazer essa temática para conscientizar, identificar o racismo religioso, como proceder, qual é o caminho que os terreiros eles podem percorrer para levar isso de forma jurídica. Quem é que pode participar? É de graça? Que horas? Onde? A roda de diálogo vai acontecer hoje à noite, às 6 horas da noite. Pode participar todo mundo é muito bem-vindo. Vamos ter aqui ministrando a roda de diálogo também junto conosco professores, historiadores, o Ministério Público, advogado. Então vai ser muito importante essa roda de diálogo para a gente conscientizar e entender qual é o caminho que a gente precisa percorrer quando isso acontecer. E aqui mesmo no terreiro? Aqui mesmo. Tá certo, então, Maristela, eu tenho mais para contar da programação dessa semana, é só chamar. Até já, então, Camila, com outras informações para a gente. Tem programação aí até o próximo domingo. O NE1 vai para o intervalo com imagens da área central do Recife. Deu uma chuvinha agora há pouco, o céu com muitas nuvens, tempo nublado. O NE1 volta já agora 12h54. Hoje tem equipe do NE1 em Paulista para acompanhar as celebrações em homenagem a Ogum. Camila Torres conta outros detalhes agora da programação para a gente. Camila. Uma semana inteira de programação, como a gente já adiantou, né, Maristela? E no domingo é o ponto alto dessa festa. Pai Hipólito vai poder contar para a gente que é mais uma caminhada, né, Pai Hipólito? Essa é a 11ª caminhada, na verdade, tá certo? Onde o Ilê Selma Ogum de promove, dentro de Paulista, onde levamos nossa fé à rua para demonstrar, né, o direito de também poder cultuar, de louvar, né, o nosso orixá. Vai ser que horas? Saindo de onde? Vai ser às 14h30, tá certo? Dia 26, nesse domingo, saindo da Praça do Casarão, por trás do Senac, aqui pertinho, tá certo? Onde vai ter várias apresentações. Quais são essas apresentações? Em Canto do Pina, né, onde vai conduzir, né, o cortejo, junto com o nosso afoxé, Oxalá Odanilá, e também o maracatu, o Iainã. Chegando aqui, vamos ter o Filhos de Ogunté, tá certo? E outras apresentações. Tá certo, vindo aqui para o terreiro, tá? Deixa eu falar aqui com a Rafaela. Isso é muito importante, né, Rafaela? Colocar as pessoas na rua, numa caminhada, todo mundo com o mesmo pensamento. Isso é uma forma também de fazer um convite para que as outras pessoas que vão ver vocês passando, que as pessoas possam respeitar aquilo que elas conhecem e que elas não conhecem também, né? É verdade. Eu sempre falo que a caminhada, além de levar o nosso movimento para a rua, é um ato político também, é um ato comunitário, é um ato da gente levar o nosso terreiro para as pessoas que não conhecem. É uma forma também de combate à intolerância religiosa e, claro, declarar e gritar o nosso amor por Ogum nas ruas com muita fé, com muita alegria, com muita música, ao som dos tambores, de afoxé e muita religiosidade. Vai ter toda uma parte voltada para que as pessoas possam, de fato, naquele momento, pararem para refletir qual é o papel delas como cidadã
no respeito ou então na falta de respeito às religiões de matriz africana, né? Muito importante as pessoas entenderem que a nossa fé, ela existe e ela precisa ser vivenciada com muito respeito, porque a nossa religião é uma religião que transmite muita paz, muito amor, muita gratidão também pela natureza. E Ogum é isso, Ogum é progresso, é amor, é o orixá que nos guia e que abre os nossos caminhos, mas os caminhos também precisam ser percorridos aqui com muita fé e muita resistência. Faz o convite, Pai Hipólito. Convido a todos e todas, tá certo? Não só para a roda de diálogo hoje, mas também para a caminhada, tá certo? Porque tem um ditado que a gente fala, Ogum Iemoye, ou seja, Ogum vivo, e eu sou vivo, nós vivemos, então a gente tem que viver o hoje, a gente tem que levar e conduzir sempre nossa fé, tá certo? E não ter vergonha, porque o espaço é de todos, não só de um, porque o país é laico. Não ter vergonha e não ter medo também de professar a própria fé, Maristela. É isso, Camila, convite feito e o NE1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.